Agora sim, pode prosseguir. Então, vamos fazer essa oração para nós iniciarmos. Santo Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome para que estarmos mais uma vez, Pai, vivos para Te adorar nesse dia. Ajuda-nos a render a nossa vontade completamente ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a exercer o nosso livre-arbítrio para a Tua honra e para a Tua glória. Pai Santo, nós não podemos sobreviver neste mundo sem as Tuas misericórdias. Por isso pedimos mais uma vez que o Senhor nos envie o Espírito Santo, Pai, para que possamos, Senhor Deus, estar cheios de toda a Tua plenitude e compreender a Tua palavra. Pai, me ajuda neste momento. Peço que o Senhor fale através de mim, que eu seja apenas o vaso, Pai, que vai comportar a água da vida para compartilhar com meus queridos irmãos, Senhor. Ajuda-nos, sabe, do que nós precisamos, o momento que nós estamos vivendo, soleníssimo, e te pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite a estarmos de pé, quando não houver intercessor mais no santuário, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesses momentos, para que nossa fé seja fortalecida e que possamos crescer, Pai, até alcançar a espiritualidade de Cristo Jesus, conforme está escrito, Pai, em Efésios 4, verso 13, Pai. Ajuda-nos neste momento, pedimos em nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Meus irmãos, então, conforme a Nayara enviou o convite para todos vocês, né, para todos nós, vamos estar hoje compartilhando mais uma história bíblica para que nós possamos compreender o momento que nós estamos vivendo e ver que realmente nós precisamos, como Esther, nós estamos chegando no momento em que a rainha, aquela que é a amada do Senhor, irá aparecer. Então, que possamos estar com nossas Bíblias, né, nas mãos e acompanhar o que Deus deixou para nós nesta manhã como o nosso bom alimento espiritual. Então, seguimos. Nós começamos, então, com dois textos bíblicos especiais, né? O primeiro está em Cânticos, capítulo 6, verso 9, que diz: porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada, as rainhas e as concubinas louvaram-na. Esse texto, ele está falando a respeito da preferência e da preferida do Senhor, né? Que existe apenas uma que satisfaz todos os seus anseios em relação a sua esposa, aquela que vai estar servindo, aquela que vai lhe chamar a atenção, vai despertar suas afeições, né? E Isaías fala a respeito de um momento especial onde isso aconteceria e essa esposa querida, essa rainha seria então vista, né? Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então nós sabemos que o Senhor, ele tem uma preferida, ele tem uma igreja que é a sua amada e que não é a maior de todas, não é a maior de todas, mas é aquela que o Senhor escolheu, né? Assim como escolheu a Israel, que não era o maior povo e nem o mais forte, Deus também, ele levanta um movimento profético no fim dos tempos, que foi levantado para o Senhor para poder resplandecer, né? E nós sabemos que, assim como num casamento, chega aquele momento onde a noiva entra, e é um momento de grande expectativa, né? Quando nós vamos, é um casamento que está acontecendo na igreja, né? Todos aqueles preparos foram feitos, a igreja está decorada, as pessoas estão ali aguardando, os presentes foram comprados, o noivo está pronto, arrumado, mas chega o grande momento, que é o momento da entrada da noiva. Então, essas declarações que o Senhor faz mostra que haverá um momento também onde essa noiva do Senhor irá aparecer também, né? Conforme o nosso convite, aqui está o verso de Esther 2,17, que diz: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vaste. Então,
todos os acontecimentos que foram permitidos pelo Senhor nos dias de Ester foi de molde a socorrer o seu povo e de molde para que o caráter dessa jovem pudesse aparecer. Então nós vemos que estamos vivendo em dias de perplexidade, em dias angustiosos, em dias de dificuldade, mas nós sabemos que existe um cenário global que está sendo montado para a aparição do anticristo, certo? Aonde ele virá como o salvador de todas essas terríveis situações que vão estar assolando a humanidade. Mas nós sabemos que acima da vontade dos homens, acima do plano dos homens, existe um planejamento para que a igreja do Senhor apareça, resplandecendo o seu caráter. Quando eu falo igreja, eu não falo de CNPJ apenas, mas eu falo do povo do Senhor que vai estar vestido com as vestes brancas da justiça de Cristo, como é mencionado no Apocalipse 19, as vestes brancas, né, de linho fino, puro, resplandecente, a qual nós temos a informação no espírito de profecias que não há um fio sequer de feitura humana, é uma veste tecida nos teares celestiais, e vai chegar um momento aonde o seu povo vai precisar aparecer, assim como chegou um momento onde Esther precisou aparecer também diante do povo e diante de toda a comunidade de Suzã, né, na Babilônia, e ela foi reconhecida como a amada do rei. Para que nós possamos compreender o momento em que Esther apareceu, nós vamos compreender os momentos que nós também estamos vivendo, aonde a igreja do Senhor vai também aparecer. Nós vamos falar um pouquinho a respeito das autoridades, porque nós precisamos citar o que aconteceu naqueles dias aonde Vasti foi rejeitada e Esther aparece agora como eleita do Senhor, mas nós sabemos que não é apenas uma história de amor, mas é uma história que mostra um Deus que deseja socorrer o seu povo, livrar o seu povo do cativeiro, né? Nós vamos hoje ver um pouco a respeito das autoridades, para que nós possamos entender que tipo de autoridade nós precisamos obedecer. Romanos capítulo 13, do 1 até o 4, mostra assim para nós: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faze o que é bom e terás louvor dela, porque ela é um ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Então nós percebemos que Deus fala a respeito das autoridades, e realmente as autoridades foram permitidas para que houvessem ordem, né, para que o nosso planeta não viesse a cair na desordem total ainda, né, nós sabemos que haverá um momento de desordem total, mas ainda não, Deus ainda está colocando algumas autoridades, né, ele está permitindo algumas autoridades para que seja contido, né, a ira dos homens maus. Mas aqui eu fiz uma flecha, né, que a autoridade é ministro de Deus. Então nós temos que concordar que existem autoridades hoje que, embora não totalmente, ainda declaram o nome de Deus, né, mas nós temos autoridades que declaradamente não servem a Deus, né, como nós vemos na posse do nosso representante aqui do Brasil, né, há algum tempo atrás, onde na casa maior do nosso governo foi feito um culto, né, com algumas pessoas, né, da religião da matriz africana, né, matriz africana. Então, uma declaração que não é Deus que está no poder, né, no Brasil. Mas nós sabemos que o Senhor não governa apenas e tão somente pelas autoridades, né, mas também o Senhor tem os seus, como diz, os seus representantes nas casas legislativas, né, nas assembleias. Então, nós vamos hoje diferenciar o que é uma pessoa que tem autoridade, né, e o que é uma pessoa que foi constituída por Deus também. Então, Deuteronômio traz alguns recados aos governantes. Deuteronômio 17, 18 e 19 diz: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, do exemplar que está diante
dos levitas sacerdotes, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos a fim de os cumprir. Então veja que os reis que Deus chamava, eles deveriam escrever num livro a cópia da lei, né? Então, para que eles lessem todos os dias e temessem ao Senhor, sabendo que acima deles havia um outro governante, que era um governante celestial, que estaria dirigindo toda a nação, e que o rei seria um representante desse governo celestial. Então, aqui, essa é a primeira instrução. Também Deuteronômio 16, né? 18 e 19 diz para nós: juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá, segundo as tuas tribos, para que julguem o povo com justiça, não torcendo o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, né, suborno, né, porque a peita cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. Então, o Senhor também colocando aqui para nós, ordenando a sociedade, né, aonde ele estaria governando e regendo através de um rei, de um monarca. Então, os juízes e os oficiais tinham que reger com justiça, baseado não na justiça humana, mas na justiça divina, que o juízo não deveria ser torcido, eles não deveriam dar preferência a um caso em detrimento de outro, e não deveriam jamais receber suborno. Hoje nós vemos que a política no mundo, ela vive à base de escândalos. Escândalos exatamente porque é o contrário do que Deus disse que deveria ser feito, é o que é praticado. Autoridades constituídas, né? Então nós vemos ali que Jeremias 43:10, como nós estudamos há alguns estudos atrás, Nabucodonosor, ele foi chamado como a espada do Senhor, né? Então ele foi escolhido por Deus para exercer a justiça, que nós lemos ali agora em Romanos 13, né? Que a autoridade não traz em vão a espada. Então, quando o povo de Israel se rebelou contra Deus, o Senhor, então agora ele chama Nabucodonosor, que foi um rei constituído numa nação pagã, mas ele chama para a correção. Então agora Nabucodonosor traz a espada da correção do Senhor. Pilatos também, que recebeu a autoridade de Deus. Jesus mesmo diz, né, em João 19:11, você não teria autoridade alguma sobre mim se do céu não te fosse autorizada. Então nós vemos aqui que na escritura aparece dois tipos de regentes, né, aqueles que têm poder e aquele que tem autoridade dada por Deus. Então nós vemos nos dias de Esther, onde nós tínhamos ali um corregente com o rei, né, ele recebeu o anel do rei e autoridade para legislar. Então ele estava regendo juntamente com o rei. Mas nós vemos a autoridade de Deus sobre Mardoqueu. Assim que Mardoqueu assume o posto de Amã, agora nós vemos que através de Mardoqueu, ou Mordecai em algumas traduções, né, a autoridade de Deus está com ele. No Egito, por exemplo, nós vemos que Faraó tinha poder, mas nós vemos que José tinha autoridade constituída por Deus. Na própria Babilônia, Nabucodonosor tinha poder, mas Daniel tinha autoridade. Nos dias de Jesus, Pilatos tinha poder, mas Jesus tinha autoridade. Nos dias de Paulo, Félix tinha o poder, mas Paulo tinha a autoridade. E Romanos 5:29 diz para nós ali através de Pedro e os demais apóstolos, né? Devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Então Deus, ele é a própria fonte da autoridade. Ele pode constituir, né, e dizer para nós o que é uma autoridade verdadeiramente, porque muitas vezes os homens têm poder, mas eles exercem o poder arbitrário para prejudicar as pessoas, né? Ainda assim, Deus tolera. E uma vez conversando com uma irmã a respeito do que estava acontecendo no mundo, isso já há alguns anos atrás, e a dificuldade das nações, ela me disse assim: irmã, o povo tem os governadores que merecem. Porque, na verdade, o povo se afasta de Deus. O povo se afasta de Deus, e se afastando de Deus, agora eles vão ser regidos por um outro poder, que é um poder satânico, aonde Satanás, ele realmente, ele usa diversas autoridades e poderes deste mundo, né, para trazer aflição aos povos. Em Israel, as autoridades de Deus eram assim. A nação era uma teocracia, onde Deus era o governante, certo? Ele tinha a seu dispor para ajudar a reger a nação, sacerdotes, profetas, anciãos e juízes.
reis e conselheiros posteriormente, quando a nação de Israel exigiu um rei para ser como as outras nações. Mas basicamente era Deus que reinava e ele expunha o seu poder através daqueles que ele escolhia, né? Na Babilônia já era diferente. Então, por que nós citamos Babilônia? Porque Suzã, que é onde Esther está, é uma cidade da Babilônia. Foi conquistado pelos medos e persas, né? Mas nós vemos ainda que nas nações pagãs, né, independente se for Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, existem ali os poderes constituídos, né, para servir os propósitos pagãos daquela nação. Então, Daniel 3:3 mostra para nós como era a organização política na Babilônia. Então, diz assim: então os príncipes, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros, magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. Então nós vemos que as nações pagãs, eles também têm uma ordem para governar, para executar seus planos de progresso, planos políticos e planos religiosos, né? E planos religiosos, porque não havia divisão entre religião e política. Então a política e a religião, elas eram dominadas normalmente pelo mesmo governante, né? Então nós vemos aqui na Babilônia, por exemplo, que o rei Nabucodonosor, ele era rei e sacerdote de Bel-Marduk, certo? Então ele exercia as duas funções. Essas autoridades foram constituídas por Deus? Essa é a pergunta. Mas Deus permitia essas autoridades? Sim. Então veja que Deus constituía autoridades dentro do povo de Israel. Era ele que escolhia. Ele escolheu Saul, posteriormente escolheu Davi. Mas chegou um momento de corrupção também em Israel, que já no fim, ali nos tempos de Jeremias, já não foi Deus quem escolheu. Então, por exemplo, né, quem escolheu os últimos governantes de Israel foi Faraó, que escolheu um dos últimos, posteriormente era Nabucodonosor, que escolheu os últimos governadores em Israel. Então nós vemos que Deus, e não era ele que estava exercendo, escolhendo maus governantes, mas ele estava tolerando para um propósito, né? Aqui nós vemos que as autoridades, elas também estão constituídas e elas exercem seu poder no sentido de decretar para que o povo obedeça. Então, a massa, né, a massa da população deve obedecer, estar sujeita aos governantes. Então, em Daniel 2:13, por exemplo, nós vemos que ali nós temos o verso que saiu o decreto. Em Daniel 3, do 4 ao 6, né, onde nós vemos ali a estátua de Nabucodonosor, diz ali, ordena-se. Então, o governo exercendo todo o seu poder para sujeitar a vontade da população à sua própria vontade. Em Daniel 6, que fala da cova dos leões, mostra para nós que saiu um edito, né, onde eles deveriam orar por 30 dias somente ao rei, né. Apocalipse 16, do 12 ao 14, já mostra, né, que aqueles espíritos imundos, eles vão aos reis da terra, mas eles buscam o quê? Agora eles buscam o poder dos reis para fazer decretos contra o povo de Deus. Agora nós já não temos mais uma nação contra a outra, nós temos todas as nações da terra contra o povo de Deus. E agora esses espíritos malignos, eles de certa forma organizam os reis para que façam a sua vontade contra o povo do Senhor, né? Apocalipse 13:12 mostra aqui, né, o poder da segunda besta, os Estados Unidos, na presença da primeira besta. E nós não podemos esquecer, né, conforme Apocalipse 13:4, quem dá este poder à primeira besta é o próprio Satanás. Então a gente vai vendo que o plano de fundo das nações pagãs, embora Deus permita, quem vai constituindo seus poderes e conferindo, né, o poder para exercer sobre o povo é o próprio inimigo de Deus, né? Nós vemos aqui o poder do decreto, nós vamos pegar aqui alguns decretos que foram feitos para nós chegarmos nos dias de Esther. Êxodo 1, a partir do verso 15, diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifra e da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva.
Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então nós vemos Faraó aqui exercendo, né, o seu poder sobre a nação de Israel e fazendo um decreto de morte. Então esse é o primeiro decreto de morte que nós temos ali notícias na Escritura, aonde os filhos dos hebreus estavam debaixo desse decreto, né? Uma coisa terrível, uma sensação terrível para os pais, né? Ali onde as mulheres estavam gerando e o povo de Deus era um povo muito fértil, porque Deus prometeu, né, que faria deles uma grande nação, e ele cumpria isso, né? Então as mulheres, elas eram fortes, os homens fortes também, trabalhavam muito, né? Mas tinham ali toda a saúde para poder gerar filhos, né? Para que a nação de Israel crescesse. Nós vemos em Êxodo 2 agora a primeira citação de uma desobediência civil, né? Então, a partir do verso 1 diz para nós: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. Então, aqui debaixo desse decreto de morte que foi colocado pelo poder do Egito, né, pelo faraó, essa família, então, agora esconde o bebê. Então, por 3 meses, eles o esconderam para que não fosse entregue aos soldados e feito uma oferta ao Nilo, como era feito com as crianças, né? Eram todas jogadas no Nilo como oferta. Então, após 3 meses de angústia e de tentativas de manter o bebê quietinho, né? Então agora já não mais sendo possível, o choro já estava bem mais forte, e tudo mais, ia ser muito difícil alguém não ouvi-lo, né, embora não vê-lo porque estava escondidinho dentro da casa. Mas a decisão, né, de Joquebede, de seu esposo, levar Moisés, foi uma decisão bastante difícil, mas eles estavam contando com a, a misericórdia de Deus, né? Então nós, fazendo só um paralelo, trazendo para os nossos dias, muitos de nós tivemos, né, que de alguma forma ocultar nossos filhos, né, para que não participassem das picadas. E nos ocultar a nós mesmos, né? Então nós vemos nesse caso que a desobediência civil em relação a um decreto, né, de uma autoridade permitida, mas não constituída por Deus, em algum momento ela se faz necessária para a proteção da vida, né? Patriarcas e profetas diz para nós: a nação inteira foi chamada a dar caça e a matar as suas vítimas indefesas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Êxodo 1:22. Enquanto esse decreto estava em pleno vigor, um filho foi nascido, e Amrão e Joquebede, israelitas devotos da tribo de Levi. A criança era um menino formoso, já diz, né, em Êxodo 2:2. Os pais, crendo que o tempo do libertamento de Israel estava se aproximando e que Deus levantaria um libertador para seu povo, eles resolveram que seu filhinho não fosse sacrificado. A fé em Deus fortalecia seu coração e não temeram o mandamento do rei. Hebreus 11:23. Então aqui diz para eles, né, que nessa época, irmãos, é como se eles estivessem vivendo um tempo do fim, certo? Por que um tempo do fim? Porque haveria juízo para o Egito, haveriam pragas, haveria um selamento, né? Existiria ali uma mensagem onde eles deveriam focar no Cordeiro. Então essa é uma mensagem da justiça pela fé, sendo pregada nos dias de Arão e Joquebede e nos dias de Moisés, né? Já agora adulto. Então eles sabendo, né, que eles estavam fazendo parte desta geração, veja bem, né? Uma geração do tempo do fim, mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje, né? Então o que que eles decidiram fazer? Eles decidiram ocultar o filho, ocultar o filho. E isso, por Deus, é considerado como uma coisa correta, porque os filhos não devem ser apresentados como sacrifício vivo para os deuses pagãos, mas unicamente para o Senhor. Então vocês vejam que eles estavam vivendo um tempo do fim, uma mensagem de justificação pela fé, um selamento, né? É, pessoas egípcias estavam se juntando a eles, estavam recebendo essa mensagem, se juntando a eles, certo? Então, aqui nós vemos que houve um propósito para quê? Né, esconder o filho. Então agora nós vemos ali, né? Opa, repetindo aqui, desculpe.
Agora nós vamos ver um decreto, né? Decreto de morte em Suzã, Esther capítulo 3. Diz assim para nós, a partir do 8, né? E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes. Então, neste momento, agora nós vemos na parte de Susã, agora nos dias de Esther, que a lei de Deus vai se tornando evidente. Então, veja o paralelo com os nossos dias, né? A lei se tornando evidente. Então, diz assim: olha, tem no teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre a lei do rei. Por isso não convém ao rei deixá-los ficar, né? Em outras traduções pode dizer deixá-los viver. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Aqui nós vemos mais um decreto de morte agora nos dias de Esther, né? Eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata Gagita, adversário dos judeus. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as promessas do rei, para que se destruíssem, matassem, fizessem perecer todos os judeus, desde o jovem até o velho, criança e mulheres em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que se saqueassem os seus bens. Então, assim, ó, tem muitas informações nesse texto, mas são muitas mesmo, né? Mas a gente vai fixar aqui naquilo que vai nos conduzir, né, para compreender o momento que nós estamos vivendo. Então, houve ali uma percepção de que existia no reino um povo. Então, o povo ali estava trabalhando, era um povo próspero, o povo judeu sempre foi muito próspero, né? Onde eles chegavam, eles trabalhavam e realmente acontecia, até para que eles pudessem dar testemunho. Veja que eles estavam cativos em Babilônia por causa de seus pecados, mas o Deus maravilhoso a quem nós servimos transforma as maldições em bênção. Então, assim, ó, eles foram levados em cativeiro pela desobediência, mas lá eles deveriam dar testemunho. E eles eram prósperos em Babilônia para que o testemunho deles ficasse evidente de que existe apenas um Deus verdadeiro que abençoa, né? Mediante a obediência. Mas assim, a lei deles ficou exposta, certo? E assim deveria ser, era esse o plano de Deus. Lembrando que nos dias de Esther já tinham havido 2 outros decretos para que o povo voltasse a Jerusalém para a reconstrução, né? E o povo agarrado à Babilônia, agarrado à sua prosperidade temporal, não saiu e ficou até que eles se viram face a face com o decreto de morte. Isso me lembra dos irmãos hoje que insistem em ficar nas cidades, insistem em trabalhar nas cidades, né? E não vão para o campo. Então, esses irmãos, da mesma forma com que aconteceu nos dias de Esther, eles vão se deparar face a face com um decreto também. E querendo sair da cidade agora não poderão, porque agora existe um decreto de morte onde todos devem ser confrontados, né? Então vocês vejam que aqui existirá dinheiro envolvido, né? Por isso que os espíritos malignos do Apocalipse 16, 12, conforme a gente viu ali, né, do 12 ao 14, por isso que eles vão em busca dos reis da terra, prometendo o quê? Aquilo que Satanás tudo sempre promete, né? Tudo te darei se prostrado me adorares. Então, os espíritos malignos vão usar os seus para ir em busca dos reis da terra para fazer este decreto. E o dinheiro vai estar ali envolvido, né? Para quê? Qual o objetivo? Para que tire da terra esse povo que ainda insiste em dar glórias ao único Deus verdadeiro, né? Seja eles adulto, idoso, criança, jovem, não importa. O que Satanás quer é desarraigar da terra o povo que ama o Senhor. Aqui em Esther nós vemos mais uma vez a desobediência civil no capítulo 4, né? Esther mesmo no verso 16 dizendo, vai, ajunta todos os judeus. Olha o papel da igreja, gente, é isso que nós temos que colocar na nossa mente, o papel do povo de Deus que serve a Deus, que busca a justiça pela fé, que está entendendo que nós devemos lutar com a espada do Espírito, que é a palavra, né? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então aqui nós estamos vendo nos dias de Esther uma desobediência civil da própria rainha. A rainha agora quebra a lei. Qual era a lei? Que ninguém poderia estar na presença do rei sem que fosse chamado.
né? Então, Esther 5, verso 1 e 2 diz: Ora, sucedeu que no terceiro dia, Esther vestiu as suas vestes reais. Aqui nós vemos a mensagem da justiça pela fé. Esther assumindo a justificação nas suas vestes, né? Então, a troca de vestes na Bíblia sempre deixa evidente a mensagem da justiça, né? Esther agora ela veste as vestes reais, né? E ela vai. Então você veja que Esther não estaria agora vestida de pano de saco como ela estava durante o jejum, né? Ela não iria assim diante do rei. Ela precisava estar com a sua veste total. E nós vemos que na palavra de Deus em Efésios 6, a vestimenta do povo de Deus é a couraça da justiça. Então é a sua roupa de batalha, é a couraça da justiça, né? As vestes nupciais, as vestes limpas, as vestes de cordeiro, né? O linho puro, fino e resplandecente. Aqui nós vemos que em Efésios 6 ela é chamada de couraça da justiça. Então é a nossa roupa de batalha. E Esther se vestiu assim. Ela sabia que ela estava pelejando, né? Ela se pôs em pé no átrio interno da casa do rei, diante da casa do rei, e o rei se assentou sobre o seu trono real na casa real, diante do portão da casa. Sempre que menciona em Esther essa questão do portão, que é, nós vemos que Mordecai, né, Mardoqueu, ele estava no portão. O portão sempre é um indício de julgamento, tá? Então as pessoas iam ter com o rei, iam ter com seus juízes, sempre no momento de julgamento. E aqui o rei está no momento de julgamento, então nós vemos que solenidade, o momento em que Esther aparece vestida como rainha, agora para enfrentar um decreto de morte, para suplicar pelo povo. Assim, não amou a própria vida, né? Que é o que está aparecendo para nós também em Apocalipse, né? Que acontecerá com o povo de Deus vestido da justiça de Cristo, não ama a própria vida agora. E assim foi quando o rei viu a rainha Esther de pé no átrio, que ela obteve favor à sua vista. E o rei estendeu a Esther o cetro de ouro que estava na sua mão. E aqui nós vemos que ela é livrada da morte, assim como os 144 mil também, né? Eles não passam pela morte. Assim Esther se aproximou e tocou a extremidade do cetro. Coisa linda, né? Essa cena que a gente já se imagina, né? Então, na minha mente, por exemplo, assim, né, irmãos? Eu acredito que vocês também. A gente lê a história, a gente sabe que foi dado para testemunho nosso, conforme Paulo em Coríntios, né? Foi dado para testemunho nosso, então a gente já se imagina vivendo uma situação semelhante a essa, né? Não que nós tenhamos capacidade alguma, mas pelo Espírito Santo, né? Estar de pé, irmãos. A questão, né, do quem poderá subsistir, que é a pergunta de Apocalipse 6, né? Quem poderá subsistir? E aí já vem a descrição dos 144 mil. Aqui é a mesma pergunta que poderia ter sido feita nos dias de Esther, diante do rei, diante de um decreto de morte, quem poderia subsistir? Era a rainha, a única que poderia realmente confrontar o rei, né? Então é uma coisa extraordinária. Agora aparece para nós, né? Obedecer a quem, então, né? Atos 4:19, contudo Pedro e João propuseram-lhe: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Nós vamos obedecer, mesmo que seja a autoridade religiosa, irmãos, ainda que sejam os anciãos de nossa igreja, ou ainda que seja o presidente da nossa associação local, ou da nossa divisão, ou da nossa associação geral, irmãos, se as pessoas estiverem obedecendo o que Deus diz, amém, nós obedeceremos, mas se as pessoas forem contrárias à lei, como a senhora White diz que no final dos tempos será contra o proceder de Neemias, que inclusive a lei dominical será pregada em nossos púlpitos, como será o nosso posicionamento? Né, nós vamos ser confrontados, né? E 1 Samuel 15:24, da mesma forma diz: Saul roga a Samuel: pequei e transgredi a ordem de Yahweh e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Então, olha, irmãos, chega a constituir pecado quando nós damos ouvido ao povo em detrimento da ordem de Deus. Né? Nós praticamos, os líderes chegam a pecar, eles pecam, eles conduzem o povo no erro por não obedecer a Deus, né? Parece, mas não é. Apocalipse 13:11, e eu contemplei outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão, por um decreto que visará impor
impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma mão ao poder romano e outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então nós vemos assim, ó, que nos localizando no tempo, nós teremos nos nossos dias um decreto de morte, né? Chegará a um decreto de morte e nós teremos desobediência civil novamente. Então o que está na Bíblia é uma repetição, conforme Salomão disse que não há nada de novo debaixo do sol. Então nós teremos decreto e nós teremos novamente desobediência civil, irmãos, né? Como que isso surgirá? Vocês viram que, tanto no Egito como em Suzã, foi quebrada ali uma lei básica humana, que é o direito à vida, certo? Então, nós vemos dois governos opressores. O governo da atualidade, irmãos, ele tem que ser um governo opressor para poder se fazer, da mesma forma, leis que venham a colocar em risco, inclusive, a vida, liberdade e vida da população, certo? Nos Estados Unidos seria muito difícil isso acontecer. Vocês sabiam? Seria muito difícil, porque o governo constituído nos Estados Unidos chama-se republicanismo. E nós lemos ali, ó, conforme eu coloquei, né, o republicanismo é o sistema de valores políticos que vem sendo a parte principal do pensamento cívico dos Estados Unidos desde a Revolução Americana. O que ele enfatiza? Liberdade e os direitos inalienáveis como seus valores centrais. Faz do povo como um todo soberano, rejeita o poder político herdado, espera que os cidadãos sejam independentes em sua atuação nos deveres cívicos e vilaniza a corrupção política. O republicanismo americano foi fundado e praticado pela primeira vez pelos pais fundadores da nação no século XVIII. O sistema teve como base os modelos romano, renascentista e inglês. Além da Revolução Americana, serviu como base a Declaração de Independência de 1776 e da Constituição 1787 do país, bem como o discurso ali, né, que é Gettysburg, acho que é. O republicanismo não é o mesmo que a democracia. Então, vocês podem ouvir nos noticiários que quando eles estão falando agora do candidato que já foi presidente, né, o Donald Trump, ele fala que o Donald Trump está querendo acabar com a democracia americana. Na verdade, nunca houve uma democracia americana, isso é uma falácia. Os governos que foram colocados, que são governos de esquerda, eles sim propagam uma democracia, mas a democracia não faz parte da Constituição americana. A Constituição americana ela é estabelecida sobre o republicanismo. Por isso que o Espírito de Profecias fala que os dois chifres daquele que parece um cordeiro, mas vai falar como dragão, representa o seu sistema de governo, que é o republicanismo e protestantismo. Nunca houve uma democracia nos Estados Unidos constituída, né? Então, olha só, republicanismo não é o mesmo que democracia. Na medida em que ele assegura que as pessoas têm direitos inalienáveis que não podem ser eliminados, nem mesmo por uma maioria de eleitores, desde a década de 1830, quando Alexis Tocqueville alertou a respeito da tirania da maioria, numa democracia, os defensores das minorias têm procurado avisar que a necessidade dos tribunais protegerem esses direitos, revertendo os esforços feitos pelos votantes, né? Então, olha só, aqui o republicanismo, ele não é um governo da maioria, certo? Por quê? Porque se é um governo da maioria, as minorias são desprezadas. As minorias não têm voz, mas o republicanismo protege as minorias, entendeu? Então, coloquei ali, ó, a democracia foi um governo da maioria. A gente viu isso bem declarado na época da fraudemia, né? Aonde o desejo da maioria foi imposto, inclusive, infelizmente, na nossa igreja, quando as pessoas pediram a carta do direito religioso, que por convicção religiosa eles não queriam tomar a picada, nós vimos que não foi dada proteção às minorias, não foi dada. Então, a vontade da maioria prevaleceu. Por isso que eu digo que o governo de esquerda, ele trouxe a democracia de forma sorrateira, mas não está na Constituição.
O republicanismo defende os direitos da minoria, né, direitos inalienáveis, né, como, por exemplo, o direito à liberdade de consciência, né. Então, os Estados Unidos, um exemplo para o mundo. A Constituição norte-americana, além de ser o primeiro texto de leis fundamentais oficialmente codificado, é considerado o mais importante do planeta, principalmente após ter servido de inspiração para inúmeras constituições em vigor até os dias atuais. A Carta foi ratificada em junho de 1788, após a assinatura de 9 dos 13 estados originais, e desde então sofreu 27 alterações. A primeira parte é conhecida como a tradicional Declaração dos Direitos Humanos, que foi levada para a Organização das Nações Unidas, a ONU, e universalizada em 1948. Então, vocês vejam, na Constituição americana, que é república, é uma república, né, não uma democracia, ela é um republicanismo, uma forma de governo. Nós vemos que a Declaração dos Direitos Humanos, ela é tão bem feita, ela é tão baseada na Bíblia, que ela foi tida como um modelo para proteger a vida de todas as pessoas na Terra. Essa questão da Constituição americana, ela é tão importante que a Constituição ela é tida como um modelo para o mundo todo. Agora eu lhes pergunto, meus irmãos, quando é essa Constituição for mudada, por que será? A senhora White já disse para nós que ela será mudada. Essa Constituição alterada agora será o quê? Será um exemplo para o mundo todo, né? A primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos é uma parte da Declaração dos Direitos dos Estados Unidos, tá? Então, diz assim para nós que o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião ou proibir o seu livre exercício, ou mesmo restringindo a liberdade de discurso ou de imprensa, ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. Estabelecer uma religião oficial ou dar preferência a uma dada religião, a cláusula de estabelecimento da primeira emenda que institui a separação entre a igreja e o Estado, proibir o livre exercício da religião. Isso tudo aqui não pode ser feito enquanto o republicanismo estiver em vigor. Não pode. Tudo isso está protegido por lei, não se deve estabelecer uma religião em detrimento de outra. O Estado não pode ter uma religião oficial, porque senão as minorias, elas serão desprezadas, e certamente, se o Estado tiver uma religião oficial, haverão leis de proteção a essa religião, e haverão penalidades para que aqueles que não exercem essa religião sofram, né? Então, aqui nós vimos já, né, aqui é uma repetição que foi colocada como um exemplo para o mundo, essa Constituição, né? Mas olha o que o grande conflito fala para nós. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular. Olha aqui a democracia chegando. Cederão a um pedido popular, o pedido da maioria, de uma lei que impõe a observância do domingo. Então, aqui nós vamos vendo que realmente haverá uma mudança na Constituição, que vai preparar um momento, irmãos, um momento, para quê? Para que a rainha Esther apareça. Será um momento de muita aflição, será um momento de muito jejum, será um momento do povo de Deus estar unido, né? Porque está tudo sendo preparado e eles estão preparando para tomar conta do governo. Então será a maior rebelião que já se houve na história do planeta, iniciado pelos Estados Unidos, que vai abandonar os princípios da Constituição que a gente acabou de ler um pouquinho, para a gente ter um conhecimento, né, do que vai acontecer. Mas acima da vontade dos homens, Deus está permitindo tudo isso para que seja colocado um momento onde a Esther tem que aparecer com as suas vestes de rainha, né? Quem pedirá a lei? A maioria. E quem somos nós, irmãos? Apocalipse 12:17 diz que nós somos o remanescente da mulher, portanto, nós somos a minoria. O princípio fundamental da colônia de Roger Williams era que todo homem teria liberdade para adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. Seu pequeno estado, Rhode Island, tornou-se o refúgio dos oprimidos e cresceu e prosperou até que os princípios básicos, né, a liberdade civil e religiosa, se tornaram as pedras angulares da República Americana.
no grandioso e antigo documento que aqueles homens estabeleceram como a Carta de seus Direitos, a Declaração de Independência, afirmavam: consideramos como verdade evidente que todas as pessoas foram criadas iguais, que foram dotadas por seu Criador de certos direitos inalienáveis, encontrando-se entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E a Constituição garante, nos termos mais explícitos, a inviolabilidade da consciência. Nenhum requisito religioso jamais se exigirá como qualificação para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. O Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça uma religião ou proíba seu livre exercício. Os elaboradores da Constituição reconheceram o eterno princípio de que a relação do homem para com Deus está acima da legislação humana e que os seus direitos de consciência são inalienáveis. Não foi necessário o raciocínio para estabelecer essa verdade. Temos consciência dela em nosso próprio íntimo. É essa consciência que, em desafio às leis humanas, tem sustentado tantos mártires nas torturas e nas chamas. Sentiam que seu dever para com Deus era superior às ordenanças humanas, e que nenhum homem podia exercer autoridade sobre sua consciência. É um princípio inato que nada pode desarraigar. Então, a motivação dos mártires, né, que o grande conflito traz para nós, era que Deus os fez livres. Então, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Traz de volta a mente dos homens e mulheres que Deus nos fez livres, nós não precisamos ser cativos de Satanás. E o que esses homens querem impor é a mesma vilania, a mesma tirania da mente maligna de que os homens têm que ser escravos, né? Então, isso é a liberdade que Cristo veio dar, a liberdade mental, espiritual e física. Era isso que, né, motivava muitas vezes o coração daqueles mártires, mostrando como testemunho vivo que nós fomos libertos, né? Mas existe um poder contra a liberdade, né? A Constituição dos Estados Unidos garante a liberdade de consciência. Nada se preza mais ou é de maior transcendência. O Papa Pio IX, na encíclica de 15 de agosto de 1854, disse: as doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são o erro dos mais perniciosos, uma peste que, dentre todas as outras, mais deve ser temida no Estado. O mesmo Papa, na encíclica de 8 de dezembro de 1864, anematizou os que defendem, amaldiçoou, né, os que defendem a liberdade de consciência e de culto, e também todos os que afirmam que a igreja não pode empregar a força. Ali no Grande Conflito ainda, página 565, todo cardeal, arcebispo e bispo da Igreja Católica presta para com o Papa um juramento de fidelidade em que ocorrem as seguintes palavras: combaterei os hereges, cismáticos e rebeldes ao dito Senhor nosso, o Papa, ou seus sucessores, e persegui-los-ei com todo o meu poder. Então, olha o poder de Satanás por trás, né? Coisa terrível. E agora nós vemos a mudança americana para que tudo se desenrole. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo, mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise está iminente. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos dos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre, independente, e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Então, a questão da mulher, a mulher fugitiva para o deserto, né? A gente vê aqui uma repetição de coisas, né? A Idade Média retornando à opressão religiosa. É terrível isso tudo, meus irmãos, né? E aqui o Sr. White não fala se, mas ela fala quando, com certeza de que ocorrerá, quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical. Nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado, por um ato nacional impondo o falso sábado. Eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão de consciência. Mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. Então nós vemos nos dias de Esther como foi o momento para que a rainha aparecesse. Um momento de terrível angústia e dificuldades, mas foi um momento em que o povo buscou de todo o coração ao Senhor, né?
Então, aqui nós vemos nesse texto, aqui na parte verde, estamos em vésperas de grandes e importantes acontecimentos. As profecias rapidamente se cumprindo. Eu quero que vocês gravem bem isso. As profecias rapidamente estão se cumprindo. O Senhor está às portas. Está prestes a inaugurar-se um período de mais alta importância para todos os viventes. As controvérsias do passado serão reavivadas e outras novas suscitadas. As cenas que deverão desenrolar-se neste mundo não são nem sequer sonhadas. Satanás está operando por meio de instrumentos humanos, os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo, mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise está iminente. Então nós vemos aqui que uma nação inteira, através de seus legisladores, a sorte dela inteira será mudada. E aqui nós vemos um desfecho muito grande, e nós vamos estar ouvindo isso nos jornais, a mudança na Constituição americana. Isso será notado, irmãos, isso será notado para que nós saibamos que chegou o tempo das operações maravilhosas de Satanás. Antes da lei dominical acontecer, haverá essa mudança de Constituição, né? Aqui nós vemos uma citação do grande conflito, né? A última parte ali, que está em amarelo, né, e laranjinha: não reconheço outra forma para julgar a não ser a palavra de Deus. O costume, dizia ele, não tem força alguma sobre nossa Suíça, a menos que esteja de acordo com a Constituição. Ora, em assuntos de fé, a Bíblia é a nossa Constituição. Né? Então nós vemos aqui o Eco Lampândios, né, um reformador, falando qual vai ser a nossa regra de fé. Será para sempre o está escrito. Como nós estamos aprendendo há muitos meses já, né, irmãos, que a batalha no céu foi palavra contra palavra, no Éden foi palavra contra palavra, no jardim no deserto da tentação foi palavra contra palavra, e agora no final, qual será a guerra, irmãos? Será a palavra contra a palavra, né? E em termos de fé, qual é a nossa Constituição, já que nós fazemos parte de uma pátria celestial, irmãos? Nós estamos no planeta Terra, mas a nossa pátria é celestial. Qual é a nossa Constituição? É a Bíblia, e a Bíblia só, né? Então, aqui menciona para nós, mais uma vez, né, o pedido popular de leis dominicais, né? O segundo texto diz como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém. Assim, essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Então, nós sabemos que haverá um limite, porque Deus não permitirá para sempre acontecer a injustiça. Nós sabemos que quando o limite de Deus for atingido, o que é que virá? Virá agora o derramamento da ira do Senhor, né? Esse momento é solene. Quando for invalidada a lei de Deus e a apostasia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor de seu povo. Então nós vemos aqui Deus agindo através de Esther para a libertação do seu povo. E nós sabemos que quando chegar esse momento da apostasia, aonde a igreja de Cristo agora aparece, resplandecendo, né? A gente não fala somente daquele texto do grande conflito que fala que a nossa face resplandecerá de santa consagração, mas eu digo que agora a justiça sendo mostrada através da obediência à lei, evidente, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, quando eles tocarem na menina dos meus olhos, né? A gente poderia dizer, né? Quando eles forem com o dedo para tocar na menina dos olhos do Senhor, quando eles renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia e nos livros do céu será escrito o que então? Apostasia nacional. E chega então o momento de estar diante do rei, né? Em Esther 4, a partir do 7 diz: Mardoqueu lhe contou sobre tudo que havia acontecido e sobre a soma de dinheiro que Amã havia prometido pagar aos tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Além disso, ele lhe deu uma cópia do escrito do decreto que foi entregue em Suzã para destruí-los, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que adentrasse ao rei, para lhe fazer súplica, e lhe pedisse e suplicasse diante dele pelo seu povo. Verso 13, então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esther: não imagines que estando na casa do rei escaparás tu entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este? Olha, meus irmãos, isso é muito solene, porque eu digo para você,
que eu e cada um de vocês poderíamos ter nascido em qualquer época. Nós poderíamos ter nascido antes do dilúvio, nós poderíamos ter nascido nos dias de Daniel, nós poderíamos ter nascido nos dias de Jesus, nós poderíamos ter nascido nos dias dos pioneiros, mas o Senhor escolheu a nossa vida para estarmos agora de pé no fim dos tempos. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este? Vocês estão vendo a importância do povo de Deus agora nos tempos finais? Que solene chamado para nós vivermos nesses dias, aonde a rainha Esther se levantará, estará de pé diante do rei, confrontando a besta do mar e a besta da terra. Irmãos, que bênção, que bênção. Quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? A crise que Esther enfrentava demanda ação fervorosa e imediata, mas tanto ela como Mardoqueu sentiam que a menos que Deus operasse poderosamente em seu favor, seus próprios esforços seriam vãos. Assim Esther tomou tempo para a comunhão com Deus, a fonte de sua força. Vai, mandou dizer a Mardoqueu, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Profetas e Reis, página 601. Que decisão, irmãos. Que decisão importante de viver toda a justiça de Cristo. Que decisão importante não amar a própria vida. Que decisão importante para as famílias. Que momento solene para nós, para nossos filhos. Que momento solene para todo adventista do 7º dia nós estamos vivendo, observando que os estados dos Estados Unidos estão pedindo emendas à Constituição. Irmãos, são vários estados que já estão pedindo mudança da Constituição. Deus está mostrando para nós que esses momentos estão chegando. Agora, como eu pedi para vocês memorizarem, né, que os eventos finais seriam rápidos, veja só, os acontecimentos que se seguiram em rápida sucessão, a apresentação de Esther perante o rei, o assinalado favor a ela mostrado, os banquetes do rei e da rainha com Amã, como o único comensal, o sono perturbado do rei, a hora pública mostrada, a honra pública mostrada a Mardoqueu, a humilhação e queda de Amã após a descoberta de sua ímpia trama, tudo pertence a uma história familiar. De que forma tudo isso aconteceu, irmãos? Olha a primeira frase, os acontecimentos que seguiram em rápida sucessão. E agora olha aqui embaixo, Deus operou maravilhosamente por seu penitente povo, e um decreto em contrapartida baixado pelo rei, permitindo-lhes lutar por sua vida, foi rapidamente comunicado, e toda parte do reino por correios a cavalo, que apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dia de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus. Olha, irmãos, olha que bênção a mensagem sendo pregada aos estrangeiros e eles se convertendo. Eles se fizeram judeus porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Que coisa mais linda. Irmãos, a semelhança com os nossos dias é muito grande. É impressionante. A gente vê as histórias dos personagens conforme a gente tem visto nos nossos estudos de profecias, né? Os momentos em que os paralelos se cruzam e que a história deles passa a ser a nossa. E que a história deles, a história nossa, foi a deles, irmãos. Que momento lindo que nós estamos vivendo, né? As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se regimentando e consolidando-se. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. O espírito de profecias, irmão, coloca a mesma expressão dos dias de Esther para os nossos dias. Tudo que Deus proveu rapidamente para socorrer o povo nos dias de Esther, para que houvesse defesa, Deus vai prover para nós também. Só que nós, irmãos, vamos lutar com o quê? Nós vamos lutar com a espada do Espírito, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a sandália da pregação do Evangelho. É com isso que nós vamos lutar. Será palavra contra palavra. Como disse Satanás, né? Lá no livro História da Redenção, né? Então, que possamos ir, que seja força contra força. Enquanto a batalha estava sendo ideia contra ideia, palavra contra palavra, Satanás sugere, então que seja força contra força.
E aqui no final, irmãos, vai ser palavra contra palavra até que Satanás sugira, como foi nos dias de Moisés, no decreto de morte para as crianças, como foi nos dias de Esther, no decreto de morte para os judeus, né? Então que seja força contra força. E a nossa última frase: está chegando a hora. Está chegando a hora de a noiva do Cordeiro aparecer. Deus, nosso Senhor, nos ajude, nos fortaleça, que toda oportunidade de estarmos diante de Deus com a palavra na mão seja utilizada, que possamos memorizar as palavras de Deus, fazendo na nossa mente um muro de passagens bíblicas, que nós possamos recorrer à palavra, que como foi com a luta em Jesus, que para cada tentação nós tenhamos um está escrito. Que Deus nos ajude a não amar a própria vida, e que Deus nos ajude a estarmos vestidos com as vestes reais, porque a roupa que o Cordeiro está oferecendo para cada um de nós não tem um fio de feitura humana, ela é inteiramente tecida nos teares celestiais. Então, irmãos, o paralelo é grande, ele é verdadeiro, ele nos mostra o que está acontecendo. Eu sempre sugiro e vou continuar sugerindo que vocês estudem a mensagem da justiça pela fé, mas não percam de vista a profecia, porque a profecia nos dá o relógio profético. A palavra de Deus é a nossa bússola, ela nos mostra para onde seguir. Mas a profecia mostra para nós em que velocidade devemos seguir agora, porque os eventos finais serão rápidos. Que Deus ajude, que o povo de Deus seja posto de pé, seja sustentado pela força de seu poder, e que nós possamos obedecer antes a Deus do que aos homens. Eu convido a todos que puderem, vamos nos colocar de joelhos, vamos orar para que nós possamos encerrar o estudo desta manhã. Querido Deus, obrigado, Senhor, por aqui estarmos, Senhor Deus, sendo alimentados pelo Senhor nesta manhã. Nós agradecemos porque o Senhor lança do céu maná para nós, sendo, Senhor, que nenhuma dessas palavras, Senhor Deus, são minhas. Todas as palavras lidas aqui são tuas, Senhor, por isso nós sabemos que essa palavra tem poder, e nós sabemos que essa palavra vem ao nosso encontro para nos transformar, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, que nenhuma das palavras lidas nesta manhã seja em vão, que antes a tua palavra cumpra em nós o propósito pelo qual ela foi falada ou escrita, Senhor. Querido Deus, peço a ti por minha vida, por minha família, por todas as famílias que estão sendo representadas nesse grupo, de pessoas que estão aqui estudando. Suplico a ti, Senhor, que todo o teu povo sobre a face da terra, aqueles que estão ainda nos templos adventistas, aqueles que estão nos pequenos grupos, ministérios de sustento próprio, aqueles que já estão nas chácaras distante, Pai, fazendo seus cultos familiares em casa. Eu peço por todo o teu povo sobre a superfície da terra, Senhor, que nós possamos aprender de ti cada dia, cada momento, que a tua palavra seja o nosso alimento, Pai, como disse Jesus, que nossa vontade, Pai, seja comer e beber a tua palavra, fazer a tua vontade seja o nosso foco. Peço a ti, em nome de Jesus, que nos ajude, Pai, que o Espírito possa habitar em nós, formando Cristo em nós, a esperança da glória. Que Cristo habitando em nós possamos vencer a carne, o mundo e o diabo, e sermos agraciados pelo selo do Deus vivo. E nesse momento soleníssimo, Pai, onde a sua rainha terá que aparecer, ajuda-nos a não te envergonhar, Pai. Nós não temos a coragem, Pai, nós não temos a capacidade, nós não temos o discernimento, nós não temos a sabedoria, nós não temos a obediência perfeita. Por isso nós precisamos do Senhor em nós. Cristo, nosso amor é o Salvador, Ele é perfeito. E Ele em nós executará, Pai, o que for necessário. Ajuda-nos a aplicar toda a nossa energia, toda a inteligência, todas as capacidades físicas, mentais, espirituais nessa direção. Que sejamos nós, Pai, junto contigo. Nós e o Senhor remando juntos, Pai, remando juntos para chegarmos até o porto que será o porto de nossa felicidade, de nossa vitória. Por favor, fica conosco, perdoa os nossos pecados, dá-nos o Espírito Santo, dá-nos, Pai, enche-nos, Pai, envia do céu para nós a chuva temporal e serôdia, Senhor, conforme prometeste, porque nós somos dependentes dela, Pai, para chegar até o fim. Por favor, nos salve, Senhor. Nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, essas bênçãos. Amém. Amém.